Eratóstenes, há 3 séculos antes de Cristo, ele sabia que os raios solares chegavam no planeta direto, de forma paralela, né? Paralela. E isso ele conseguia observar, por exemplo, que no dia 21 de junho, no sul do Egito, na cidade de Assuã, hoje Assuã, na antiguidade essa cidade chamava Siena, lá ele observou num poço que ao meio-dia, né, no dia 21 de junho, não tinha sombra naquele poço. Por quê? Porque o raio de sol vinha imediatamente a pino, ao meio-dia. Mas isso só acontecia no dia 21 de junho. E se repetia todo 21 de junho. Aí ele, peraí, eu vou para Alexandria, e lá em Alexandria eu vou medir no dia 21 de junho a inclinação do raio solar, porque não vai ser perpendicular. Ele sabia que não seria perpendicular, que todo poço que tinha em Alexandria, nunca ao meio-dia, ficaria a pino sem sombra. Isso só acontece na região que está no trópico, aqui nessa imagem, no sul, portanto, do Egito. Então, ele, na cidade de Alexandria, no mesmo dia que em Assuã não tinha sombra nenhuma no poço, ele mede a sombra de um obelisco. E o raio de sol, batendo no obelisco e fazendo a sombra, né, ele calcula o ângulo em graus. Se a circunferência completa é 360 graus, ele conseguiu a medida de 7,2. Esse pedacinho aqui é uma das 50 partes que faltam para a circunferência completa. Para eu ter a circunferência completa, eu preciso de mais 50, 7,2. Né? Então, se ele soubesse a medida em linha reta entre uma cidade e outra, ele teria o cálculo do planeta total. E foi isso que ele fez. Quando ele se desloca de uma para outra, eu não sei como é que ele faz, se ele vai contando os passos, né, se ele vai esticando uma trena, uma corda, mas ele mede essa distância entre as duas cidades. E essa medida é de 5.000 estádios. Estádios é a unidade de medida que eles usavam lá na antiguidade. Então, vejam, a ideia de Eratóstenes era sair de Alexandria, né, buscar uma latitude próxima do trópico. Então, os registros históricos mostram que ele efetivamente não chegou no trópico, mas ele se aproximou também muito do trópico. Ele chegou na latitude 24,05 graus norte, né? O que é muito próximo do 23,5 graus norte, que representa o trópico de Câncer. E lá, então, ele mediu, aqui essa imagem aqui representa o pedaço da circunferência do planeta, em que aqui em Assuã, né, ou Siena, Assuã é como é chamada hoje, né, e Siena era como era chamado no período antigo. Então, lá, ele, através de um poço cavado na superfície, né, ele conseguia perceber os raios solares perpendicular à superfície da Terra na hora em que os raios solares não permitiam nenhuma sombra no fundo do poço. Então, se no fundo do poço, né, não havia nenhuma sombra, era porque o Sol estava perpendicular à superfície terrestre. Então, essa foi a primeira medição dele, né, digamos assim, e aí ele se dirigiu para Alexandria.
Alexandria em um ano depois, ou seja, ele precisou, digamos, implicitamente ele tinha a ideia de que existia o solstício, né, de que o ciclo de translação que é completo um ano depois, ou seja, num outro solstício, né, ele percebe que o fenômeno se repete, porém, ele agora observa o fenômeno do solstício não mais no trópico, ou próximo do trópico. Ele agora se encontra em Alexandria, no caso, um ano depois, observando o monumento que existia lá, um obelisco, aqui como está representado o obelisco em Alexandria. Porque qualquer poço nessa região, jamais o Sol ia incidir perpendicularmente. Por quê? Porque ele está fora da região tropical, ele está fora, né, dos limites, né, de um trópico que fica a 23 graus sul e 23 graus norte. Assim, Eratóstenes, ele mede o ângulo da sombra do obelisco ao meio-dia do mesmo dia que no ano anterior, né, ele percebeu no fundo do poço os ângulos retos. Então, aqui está representado, né, 7,2. Então, assim, ó, gente, baseado na ideia de que o Sol é muito maior do que o planeta Terra, Eratóstenes tinha essa percepção de que os raios solares chegavam, né, de forma paralela na superfície. E, de certa forma, isso procede por conta da dimensão entre os dois. O Sol é muito maior do que o planeta Terra. Então, diante disso, ele mede a diferença dos raios solares, que deveriam chegar paralelo, correto? Só que ele percebe que tem uma diferença. E essa diferença que ele viu, digamos, que era, né, perpendicular, ou seja, num ângulo de 90 na cidade de Siena, e Alexandria tinha uma inclinação de 7,2, então ele percebe, né, uma variação. Essa variação, que aqui está melhor representada, tinha uma distância, que é a distância entre as duas cidades, de 5.000 estádios, que para cada estádio dessa medida, tá, eles calculavam cerca de 925 quilômetros. Ou seja, em média, né? Então, a ideia de que essa distância aqui teria 5.000 estádios, uma unidade de medida, certo? Então, o que precisava fazer? Era multiplicar esse número, na verdade, né, pelo restante da circunferência. Multiplicar esse número para a gente chegar aqui, ó, e concluir o cálculo da circunferência. Qual é o cálculo? Deixa eu abrir aqui a calculadora. 360 dividido por 7,2 é igual a 50. 50? Ok? Então, a gente pega aqui essa medida agora, 925 quilômetros. 925 quilômetros, que é equivalente à medida que ele mediu entre as duas cidades, né? Ou seja, se aqui tem 925 quilômetros, eu multiplico por 50, que foi o resultado da calculadora aqui. Então, 50 agora vezes 925 quilômetros é igual a 46.250 quilômetros. Ou seja, Eratóstenes, isso é um cálculo aproximado, né? Isso se especula que, em média, aqueles 5.000 estádios equivaliam a 925, né? Porque em alguns registros históricos
Pode ser mais ou pode ser menos, dependendo da fonte. Então, aqui, ó, tá na apostila de vocês esse valor, 46.225, que é muito próximo do conhecido atualmente, que é 40.003 quilômetros. Certo? A partir das medições de Eratóstenes sobre os raios solares, ele sabendo do solstício, que na mesma época do ano, mesmo sendo um ano depois, né, os raios solares iam chegar na mesma inclinação. Então, essa diferença do ângulo do Sol, né, em dois lugares, não é ao mesmo tempo, porque ele não tem a capacidade, não tem comunicação na época da antiguidade, em que ele podia estar medindo ao mesmo tempo em dois lugares. Mas ele mede em 2 anos diferentes, mas na mesma data, 21 de junho. E ele percebe que no sul, no trópico, a radiação solar está perpendicular. E já em Siena ela tem uma inclinação, e essa inclinação ele consegue identificar, mensurar a partir da sombra num obelisco 7,2 graus. E 7,2 graus é 1/50. Precisa de outras 50 partes para completar a circunferência. Então, se precisa de 50 partes, é só eu multiplicar o quê? A distância entre uma cidade e outra, por 50 também. É uma regra de 3 simples aqui. Então, se a distância é 5.000 estádios, é vezes 50 o cálculo. 5.000 vezes 50. Só que nós não sabemos qual unidade de medida era, de fato, esses estádios, e pelos registros históricos, em média, se atribui 925 quilômetros. E aí se faz a multiplicação por 50 e se chega a um cálculo muito parecido com o que se sabe hoje da circunferência.